Olá, gente querida! Eu sou Fernando Itamir e estamos chegando com mais uma edição do Giro de Notícias. E para quem pensa que incêndios florestais é uma exclusividade brasileira, se engana. Nós vamos mostrar agora que uma coala e seus filhotes foram resgatados de um incêndio no leste da Austrália. Veja como foi. Uma coala e seu filhote foram resgatados dos incêndios florestais que destroem grandes áreas no leste da Austrália. A polícia de Jinbula, no estado de Queensland, conseguiu salvar os animais que estavam em perigo. Veterinários afirmaram que os dois coalas estão em condições estáveis, mas os sintomas da inalação de fumaça podem levar até 3 dias para desaparecer. Mais de 130 incêndios estão ocorrendo nos estados de Queensland e Nova Gales do Sul. As chamas são alimentadas por ventos fortes e uma seca prolongada. Este é um início particularmente feroz e precoce da temporada de incêndios. Equipes de bombeiros se esforçam para evitar que casas sejam destruídas. Centenas de pessoas foram evacuadas após um novo incêndio em Sunshine Coast, em Queensland. No total, milhares de hectares de floresta e dezenas de casas foram destruídas. A maior parte das construções ficava em Nova Gales do Sul. Os incêndios florestais são uma ocorrência anual na Austrália durante a primavera e o verão, mas os cientistas defendem que as mudanças climáticas estão aumentando a força e a intensidade das queimadas. Tensão diplomática. Pequim criticou o encontro do ativista de Hong Kong com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Veja por quê. O Ministério das Relações Exteriores da China criticou nesta terça-feira o encontro entre o ativista de Hong Kong, Joshua Wong, e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas. Pequim chamou a reunião em Berlim de uma afronta à sua soberania. Pedimos à Alemanha que cumpra suas promessas e evite dar uma mensagem errada às forças separatistas de Hong Kong. Também pedimos ao Sr. Maas que observe as leis básicas e os princípios diplomáticos, que ele seja o benfeitor e não o destruidor das relações entre chineses e alemães. Wong, um dos líderes do movimento dos guarda-chuvas em 2014, foi detido no fim de agosto ao lado de outros líderes dos atuais protestos e liberado após o pagamento de fiança. Ele foi acusado de incitar a participação da população em uma manifestação proibida. Hong Kong atravessa sua pior crise desde sua devolução para a China, com ações quase diárias para denunciar especialmente o recuo das liberdades e a crescente ingerência de Pequim nos assuntos da região semi-autônoma. E agora você vai ver que o ministro paquistanês das Relações Exteriores pediu ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU que investigue a situação na Caxemira. O medo é de um genocídio. Confira os detalhes. O Paquistão se uniu nesta terça-feira aos apelos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos por uma investigação internacional na Caxemira indiana. O ministro das Relações Exteriores pediu ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que investigue a situação por medo de que aconteça um genocídio. Desde a independência da colônia britânica em 1947, a Caxemira está dividida entre Índia e Paquistão, duas potências nucleares e rivais há décadas. A tensão entre os dois países aumentou em agosto, quando o governo indiano revogou o Estatuto de Autonomia da região Himalaia de Jammu e Caxemira. Desde 2018, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos solicitou diversas vezes a criação de uma comissão de investigação internacional. Este tipo de investigação é reservada para grandes crises como o conflito sírio e deve ser decidida em conjunto pelos 47 Estados-membros do Conselho. Olha, agora você vai ver que pelo menos 31 pessoas morreram pisoteadas e 100 ficaram feridas durante uma peregrinação xiita no Iraque. Veja como foi. Várias pessoas morreram pisoteadas e dezenas ficaram feridas nesta terça-feira durante uma peregrinação xiita da festa da Ashura, na cidade sagrada de Kerbala, ao sul de Bagdá. As informações são do Ministério da Saúde do Iraque, que afirmou que ainda não há um balanço definitivo. Este é o tumulto mais mortal da história recente da Ashura. Todos os anos, peregrinos xiitas de todo o mundo lotam Karbala para marcar a morte de Hussein, neto do profeta Maomé.
Ele foi morto no ano de 680 pelas forças do califa Yazid. O caso ajudou a solidificar a divisão entre o que se tornariam os braços sunita e xiita do Islã. Cerimônias semelhantes ocorreram na capital Bagdá e nas cidades do sul de Najaf e Basra. Sob o regime dominado por sunitas do ex-ditador Saddam Hussein, a maioria das comemorações da Ashura foi proibida. Agora o dia é um feriado nacional, com ruas em todo o país fechadas para permitir encenações da Batalha de Karbala. Informante no Kremlin. Você vai ver agora que a CIA obteve informações de uma fonte do alto nível do governo russo que confirmou a interferência na campanha eleitoral dos Estados Unidos de 2016. Entenda. A CIA obteve informações de uma fonte de alto nível do governo russo que confirmou que o presidente Vladimir Putin teve um papel direto na interferência da campanha eleitoral nos Estados Unidos de 2016. É o que indica a imprensa americana. Segundo a CNN, a fonte, que forneceu informações durante décadas, tinha acesso a Putin e enviou documentos de alto nível do gabinete do presidente russo. A emissora afirmou que o espião foi retirado da Rússia em 2017 devido à preocupação de que o presidente Donald Trump e o seu gabinete poderiam expô-lo diante de uma reiterada má gestão de informações confidenciais. A CIA rebateu a notícia. A Agência Central de Inteligência teria oferecido a retirada da fonte de Moscou no fim de 2016, mas o informante se negou inicialmente, alegando razões familiares, segundo o jornal The New York Times. Isso gerou dúvidas de que o informante havia se convertido em um agente duplo, mas meses depois ele teria cedido. O Kremlin confirmou nesta terça-feira que empregou em sua administração um homem identificado pela imprensa russa como um agente da CIA, mas negou que ele tivesse contato com o presidente Vladimir Putin. E agora você vai ver que durante uma coletiva, o porta-voz oficial da presidência informou que o presidente Jair Bolsonaro segue internado e sem previsão de alta. Ele apresenta melhoras. Veja. O presidente Jair Bolsonaro segue apresentando contínua melhora de seu estado de saúde, mas não há previsão de alta. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pelo porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, em coletiva no Hospital Vila Nova Star. Serão mantidas medidas de prevenção de trombose venosa profunda e as visitas continuam restritas. Não há previsão de alta até o momento. Bolsonaro deu entrada no hospital na noite do último sábado e foi submetido a uma cirurgia para tratamento de hérnia incisional na região do abdômen no domingo. Essa é a quarta cirurgia do presidente desde que foi esfaqueado em um ato de campanha eleitoral em setembro de 2018, na cidade mineira de Juiz de Fora. Barros afirmou que está mantida a previsão para que Bolsonaro reassuma o cargo depois do fim do prazo de 5 dias de licença. E agora vamos falar das polêmicas tornozeleiras eletrônicas. Vocês vão ver que o governo de Mato Grosso sancionou uma lei que deve obrigar os presos a pagarem pelas tornozeleiras. Entenda os detalhes. Atualmente, o uso da tornozeleira é paga pelo governo do estado. Com a nova lei sancionada pelo Executivo, os presos que estão cumprindo pena em regime semiaberto, domiciliar, Maria da Penha ou medida provisória vão pagar R$ 5,52 por dia pelo uso do equipamento. O Estado define o procedimento de cobrança. Nós estamos aqui agora assinando um projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia Legislativa, que vai permitir ao Estado de Mato Grosso cobrar a tornozeleira eletrônica daquelas pessoas que foram colocadas em liberdade condicional. O Estado irá continuar a fornecer gratuitamente para aqueles que forem assistidos pela justiça gratuita, ou seja, que não tem condição de pagar por um advogado e que não teria condição também de pagar pela tornozeleira. Mas aqueles que têm condição, eles terão que, a partir de amanhã, para ter o direito da tornozeleira eletrônica, arcar com esse custo aqui no estado de Mato Grosso. Aqueles que são hipossuficientes, que são atendidos pela Defensoria Pública, já estão fora desse rol que serão cobrados. Assim também como as faculdades que têm a sua assistência jurídica também prestada para a sociedade. Então a intenção do governo do estado é devolver aos cofres públicos o pagamento da tornozeleira
pelos recuperandos, os quais têm condições de pagar. Atualmente, em Mato Grosso, possui 3.400 pessoas utilizando o equipamento de monitoramento eletrônico, o que gera um custo mensal superior a R$ 570 mil aos cofres públicos. De acordo com o secretário adjunto de Administração Penitenciária, o objetivo é reduzir o gasto do Estado com o uso de tornozeleira e o valor pago pela diária vai ser revertido em investimento. Nós temos um fundo penitenciário estadual, a ideia é que esse recurso retorne para esse fundo, para ser investido na manutenção das nossas 55 unidades penais, assim como comprar e fornecer alguns cursos na área de qualificação profissional, ensino formal e o profissionalizante, para reinseri-lo de volta na sociedade. E o investimento seria para o próprio sistema penitenciário de Mato Grosso. O monitoramento das tornozeleiras acontece por meio de sinal de celular que, com o sistema GPS, informa à central a localização do reeducando. O assunto agora é defesa e aeronáutica. Você vai ver que um grupo sueco entregou o primeiro caça Gripen ao Brasil. Veja como foi. Depois de anos de negociações e dúvidas, o grupo sueco Saab entregou nesta terça-feira o primeiro caça Gripen ao Brasil. A cerimônia para entrega do aparelho foi realizada na cidade sueca de Linköping e contou com a presença dos ministros da defesa dos dois países. Ao adquirirmos o Gripen, aumentamos a capacidade operacional da Força Aérea Brasileira e impulsionamos uma parceria que garante transferência de tecnologia para o Brasil, fomenta a pesquisa e o desenvolvimento dos parques industriais de ambos os países. O ministro da Defesa sueco, Peter Hultqvist, descreveu a entrega fruto de um contrato firmado em 2014 como um sucesso e que fortalece a parceria entre os dois países. Um ano depois de fechado o contrato, o Brasil finalmente fechou o acordo que prevê a compra de 36 unidades da aeronave por um valor de $4,5 milhões. O Ministério Público Federal investiga supostas irregularidades na compra dos caças destinados à Força Aérea Brasileira. Dos 36 aviões, 15 serão fabricados no Brasil. Espera-se que até 2024 a última peça tenha sido entregue à FAB. E você vai ver agora que 18 anos após os atentados de 11 de setembro de 2001, onde deixaram pelo menos 3.000 pessoas mortas e 6.000 feridas, os reflexos ainda são sentidos nos dias de hoje. Entenda por quê. Jacqueline tinha 26 anos em 2001 e trabalhava a 2 quarteirões das Torres Gêmeas quando elas foram atingidas pelos aviões sequestrados por extremistas. 15 anos depois, hoje mãe de 3 filhos, foi diagnosticada com câncer em metástase. Muito provavelmente, a causa da doença é a nuvem de cinzas e dejetos tóxicos na qual ela ficou imersa após a catástrofe. Como fui muito afetada e muito exposta, foi determinado que meu câncer provavelmente está relacionado com o 11 de setembro. A doença se desenvolveu nos pulmões. Eu nunca fumei e se espalhou muito rápido. Jacqueline não é a única. Além dos cerca de 3.000 mortos e mais de 6.000 feridos nos atentados, Nova York ainda contabiliza as pessoas que contraíram câncer e outras graves doenças vinculadas à nuvem tóxica que pairou durante semanas sobre a parte sul de Manhattan. Richard trabalhou com frequência na região entre 2001 e 2003. Hoje tem um agressivo câncer de cólon, uma doença que geralmente afeta homens muito mais velhos e para a qual não tinha nenhuma predisposição. Minha mulher me pergunta, os terroristas causaram seu câncer? Não posso afirmar com 100% de certeza, mas sei que poderiam haver mais esforços para limitar a exposição de adultos saudáveis à área do desastre e respirar o ar sendo postos para trabalhar. Um programa federal de saúde reservado aos sobreviventes do atentado calcula que cerca de 10.000 estão com câncer. Nunca houve um ataque comparável ao 11 de setembro e nunca houve uma exposição química comparável. Ninguém podia prever o que iria acontecer com bilhões de toneladas de material de construção em combustão durante 99 dias, emitindo químicos no ar da cidade. Os médicos esperam que as taxas de câncer aumentem no futuro, devido ao envelhecimento das pessoas expostas e à natureza de alguns tumores, que demoram décadas para se desenvolver.
Mas as vítimas lembram que a prioridade depois da tragédia foi que a cidade voltasse ao normal e lamentam que não se fez mais para proteger os moradores e trabalhadores da região. E essas foram as principais informações do Brasil e do mundo que nós tínhamos para mostrar para vocês neste giro de notícias. Mas voltamos ainda hoje, durante a programação da TV Cidade Verde, com muitas outras informações. Claro, a gente se vê.